Quero primeiramente falar da minha alegria de estar com vocês aqui hoje e a gente poder encerrar, esse tempo, esse ano de estudos, de reflexões a respeito dos 10 mandamentos e concluir esse tempo agora com o 10º mandamento. E a minha alegria também se faz porque vejo muitas irmãs aqui. Eu fico feliz que, mesmo já no final do ano, portanto, já cansadas, de tantos mandamentos, mas que vocês estão firmes na palavra, mulheres da palavra, mulheres que são fiéis ao Deus da palavra. E esse sempre é o nosso desafio como crentes no Senhor Jesus Cristo. Vamos orar, pedindo a Deus direcionamento nesse momento. Santo Deus maravilhoso, nós te louvamos, ó Pai, pelo privilégio de estarmos reunidos aqui, pela tua graça maravilhosa e por esse tempo onde podemos meditar no estudo da tua palavra, em especial dos 10 mandamentos. Que o Senhor nos acompanhe, nos guie pelo teu Espírito Santo e que nos dê, Senhor, condições de verificarmos os nossos corações diante, Senhor, da exortação da tua palavra e do chamado que o Senhor tem para nós de contentamento. Abençoa-nos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, minhas irmãs. Como vocês bem sabem, nós estamos no 10º mandamento, que é o não cobiçarás. A nossa tradução, Nova Almeida atualizada, o capítulo 20, versículo 17 de Êxodo, diz assim, se vocês quiserem acompanhar, eu peço que abram aí a Bíblia, o aplicativo. Esse copo está meio estranho. Diz assim: não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Como vocês bem sabem, os 10 mandamentos foram entregues a Israel através de Moisés. Deus entregou as tábuas da lei a Moisés. E, muito diferente daquilo que geralmente se pensa, a lei do Senhor não é uma espécie de prisão que nós estamos agarrados por conta desse Deus legalista, desse Deus juiz. Mas muito pelo contrário. Os 10 mandamentos são, de fato, uma carta de amor do próprio Deus. As tábuas da lei, que são testemunhos da graça, do cuidado, do amor de Deus, apontam para um Deus que é justo, um Deus que é bom, um Deus que cuida de nós e nos dá um direcionamento do que fazer. Há pouco tempo eu estava conversando com um pessoal que não eram crentes, um podcast, e um deles disse assim, mas Jesus veio e a lei foi abolida. Aí eu perguntei para ele, certo, se a lei foi abolida, o que sobrou agora? Como a gente pode saber o que é certo e o que é errado se não existe mais lei? A lei, na verdade, é realmente uma manifestação do caráter santo de Deus e de forma muito graciosa, num mundo tão desordenado quanto esse que vivia o povo e quanto nós continuamos vivendo, ele nos dá o como viver, quais são os critérios para agradar a ele, mediante, é claro, o Espírito Santo. E o 10º mandamento não é diferente, ainda que ele tenha algumas características muito curiosas em relação aos outros mandamentos. Porque todos os outros mandamentos parecem falar de coisas externas, parecem tratar de coisas que facilmente podem ser verificadas por ações que as pessoas possam fazer. Mas o 10º mandamento fala de algo interno, fala de algo mais profundo, ainda que todos os outros mandamentos tenham, é claro, uma conexão com o nosso coração, porque afinal de contas, as nossas ações, elas são mediadas pelo nosso coração. Tudo aquilo que a gente faz, aquilo que a gente pensa, vem do nosso coração. E é claro, um coração rebelde produzirá ações
rebeldes. Um coração em amor e adoração a Deus produzirá adoração e louvor a Deus. Então a matemática é simples. É claro, nós somos complexos e nós fazemos coisas que agradam e coisas que desagradam a Deus. E pensando nessa ideia da cobiça, do desejo, de quanto nós muitas vezes estamos dispostos a fazer alguma coisa, mesmo que pecado, porque o ponto da cobiça aqui não é um mero desejo qualquer. O texto não está dizendo que nós somos proibidos de desejar, porque, afinal de contas, existem desejos bons. Nós podemos desejar coisas boas. Deus nos deu motivos para desejarmos coisas boas. Por outro lado, é verdade que o nosso coração, ele é uma sede de sede. É um lugar onde há um desejo profundo pela desobediência e, portanto, pela desonra ao próprio Deus. E pensando nisso, eu estava vendo uma propaganda de 2007 da cerveja Skol. Vocês talvez não lembrem, mas a propaganda era a seguinte: tem várias mulheres que estão assistindo televisão e tem uns camundongos que estão comendo o queijo. E a reportagem que elas estão assistindo naquela propaganda diz o seguinte: os camundongos estão ali em busca de alimento, mas eles, mesmo que estejam levando choque, a si mesmo continuam desejando e comendo o alimento. E aí as meninas ficam, rapaz, que coisa, né, esses animais e tal. Aí corta a cena para os homens abrindo a geladeira e pegando a cerveja. O problema é que estava com energia, estava sobrando ali, e eles então, toda vez que abriam a geladeira, levava choque. Aí abria, pegava uma cerveja, nossa, mas está dando choque aqui. Aí vinha outro, nossa, mas está dando choque aqui. E é óbvio, o ponto da propaganda é dizer que se você gosta de alguma coisa, se você deseja alguma coisa, não vai ser um choque que vai impedir você de ter aquilo ali. E a cobiça, ela tem essa questão. De fato, o nosso coração, ele encontra sede, desejos, vontades, que são muitas vezes tamanhas que nós estamos realmente dispostos a fazer coisas, por mais bizarras que podem ser, como, por exemplo, ficar levando choque numa geladeira. E o grande ponto do texto, versículo 17, e que a gente pode resumir, que Deus está dizendo não coloque o seu prazer nas coisas que pertencem a outros. Não coloque o seu prazer nas coisas que pertencem a outros. A palavra cobiça, ela pode ser traduzida tanto por desejo como por prazer também. E a ideia de prazer, ela é interessante porque aponta para a satisfação, aponta para a alegria, aponta para alguma coisa que nós buscamos, inclusive em termos de sentido e significado para a nossa vida. Mas como eu disse, o problema não é desejar. O problema é desejar algo que não seja da vontade de Deus. E pensando em desejos, nós temos algumas distinções importantes. Existem 4 tipos de desejo que na teologia nós encontramos assim como uma distinção importante para a gente considerar. O desejo como desejo espontâneo, quer dizer, o desejo que vem e que surge no meio de uma situação da qual você não havia previsto. A alimentação desse desejo, o fazer planos a partir desse desejo, que a gente pode chamar de premeditação, e o realizar o desejo através do ato. Então são 4 fases, deixa eu repetir para que vocês peguem. O desejo espontâneo, a alimentação do desejo, o planejar, o premeditar a partir desse desejo e o realizar o desejo através de um ato. Esses quatro aspectos, eles estão presentes dentro do mandamento. Na verdade, a gente poderia pensar que o versículo 17, o pecado da cobiça, está muito mais associado exatamente ao desejo, seja ele o desejo espontâneo, como também a alimentação desse desejo. Por isso eu quero ficar mais um pouco nele para pensar com vocês. O Catecismo de Heidelberg, que é um catecismo que foi feito na Alemanha, em Heidelberg, no século XVI, ele resume essa questão da seguinte forma, na sua pergunta 113. O que Deus exige no 10º mandamento?
jamais pode surgir em nosso coração o menor desejo ou pensamento contra qualquer mandamento de Deus. Pelo contrário, devemos sempre, de todo o coração, odiar todos os pecados e amar toda justiça. Esse resumo, ele é bem valioso para a gente pensar sobre a questão dos nossos desejos. Porque, em geral, a gente está disposto a considerar que a gente pode desejar coisas ruins. Mas muitas vezes nós estamos dispostos também a criar justificativas, né? Criar desculpas para aquilo que a gente está desejando. Ah, não, isso veio na minha cabeça porque apareceu na TV, isso veio na minha cabeça porque a tal pessoa falou. Mas se isso não tivesse acontecido, quer dizer, se as coisas externas não tivessem, de alguma forma, me direcionado para isso, eu não teria tido esse desejo. Mas essa é a mesma forma de tentar escapar que Eva fez junto com Adão, vocês lembram? Afinal de contas, quando Adão disse, olha, Senhor, o problema foi a mulher que tu me deste. E depois Eva disse, olha, eu estava tudo bem, de repente veio essa serpente aí, eu não sei nem o que estava acontecendo. E é uma rápida resposta nossa diante dos nossos pecados, especialmente da nossa cobiça, dos nossos desejos pecaminosos, é tentar justificar isso a partir daquilo que nós vemos. E nós vivemos uma sociedade extremamente imagética, né? Nós vivemos uma sociedade que é voltada para imagens. Então, você está numa rede social, você vê fotos de todos os tipos. E aí você vê lá aquela sua amiga que está na Bahamas, né, curtindo um solzinho lá, e você diz assim, por que eu não estou lá? Né? E se eu dissesse para você, mas minha irmã, não faço não, você está pecando, é uma cobiça. Eu disse, não, pastor, mas também quem manda ela botar essa foto? Veja bem, não precisa disso, né? E você pode cobiçar, não, rapaz, o marido de fulaninha, olha só como ele faz, ele cuida da esposa, ela me falou outro dia que ela ficou doente, ele fez chá para ela, fez sopa, que homem bom, e o meu, nem para lavar a louça lava, ainda bem que minha esposa não está aqui. E você vai dizendo, mas a culpa dessa minha cobiça é por causa dela, assim, que ela vai me contar a vantagem do marido dela, precisava fazer um negócio desse. E você então começa a desenvolver e deixar-se levar pelos desejos. Veja, o problema, observe, é que inicialmente parece estar tudo bem, porque afinal de contas você está só ouvindo uma história, você está só vendo uma imagem. Mas o que o catecismo nos aponta, e que a gente precisa entender a seriedade disso, é que se a gente compreender que mesmo diante das coisas que estão à nossa volta, mesmo de situações externas a nós, tentações externas a nós compreendermos que os desejos produzidos no nosso coração, a partir dessas coisas, também são pecaminosos, também são pecado, a gente vai ter uma maior força para lutar contra o pecado, para lutar contra a insatisfação, para lutar contra a amargura, que muitas vezes alimenta-se dos nossos desejos por coisas que nós não temos. E nós, portanto, passamos muitas vezes tempos nos nossos pecados secretos, refletindo sobre essas coisas e pensando, mas se eu tivesse a vida de fulaninha, aí sim. Oxe, seria muito melhor. Seria muito melhor. Se eu tivesse em tal lugar. Se eu tivesse... E você então vai fazendo esse tipo de raciocínio, e isso obviamente vai sendo alimentado, nutrido. E quanto mais você alimenta esse monstro, as coisas vão ganhando uma proporção no seu coração, e isso vai ficando cada vez mais difícil. Por isso que o texto diz, não cobice. Veja, a casa do próximo está lá. E o texto poderia dizer, mas o problema é a casa do próximo que é seu vizinho, está do seu lado. O problema é a mulher do próximo, é o homem da próxima. O problema é que
o seu emprego não está te dando prazer como você achou que ia dar, mas fulaninha não para de falar das alegrias do relacionamento dela com a chefe, com o chefe, enquanto você tem problemas lá com a chefe. Então você começa realmente a considerar que talvez a sua vida não seja tão boa assim. E você começa a considerar que talvez, os planos de Deus não estavam tão corretos assim na sua vida. Afinal de contas, a insatisfação é resultado profundo de uma desconfiança do próprio Deus. Porque se nós cremos num Deus soberano, nós cremos numa história que está sendo trazida a nós por meio desse Deus maravilhoso e soberano. E a nossa vida não é exatamente como nós gostaríamos, mas a de fulaninha é, a de cicraninha é. O que nós estamos dizendo, em outras palavras, é Deus, errasse. Errou aí, viu? Está muito parecido com as pessoas ligadas ao movimento LGBTQI, que dizem assim, não, eu nasci no corpo errado. Talvez você pode dizer assim, eu nasci na história errada. A minha história deveria ter sido outra. Por que eu não nasci na Suíça? Né? Começa aí já. O pessoal muito mais rico, né? Poxa, aquele friozinho, tem neve, aqui não tem neve, eu sempre quis ter neve. Então isso parece bobo, mas na verdade isso alimenta a amargura. Isso alimenta a insatisfação. E você, então, passa a ter o seu coração amargurado. E aí nascem os planos. Nascem os planos. Rapaz, e se eu fizesse isso? Eu acho que eu conseguiria também. E se eu fizesse aquilo? Veja, o problema não é você desejar, talvez, melhorar no seu emprego. Não é você desejar, talvez, ter um relacionamento mais frutífero com o seu marido e que ele possa ajudar mais. Isso não é um problema exatamente. O problema é quando você permite que as comparações se tornem tão amargas no seu coração, que você agora não consegue mais lidar com o seu marido, porque você está pensando no marido da outra, você não consegue mais trabalhar, porque você está pensando no emprego da outra, você não consegue mais viver a sua vida, porque você quer viver a vida de outra pessoa. Porque a daquela outra pessoa, a grama é mais verde. Ali está melhor. E então, veja que situação terrível, de auto-engano. Porque nunca, preste bem atenção aqui, nunca a história de outra pessoa vai satisfazer a sua história. Nunca. Isso é engano. Porque isso é idolatria. O problema da cobiça é que ela está em busca de uma satisfação, ela está em busca de um prazer, de uma alegria, que simplesmente não pode ser encontrada. Por quê? Porque de fato você nunca será outra pessoa. Você sempre será você. E você nunca deixará de ser a si mesma. E se isso é verdade, mesmo que, perceba bem, mesmo que eventualmente, por um passe de mágica, você passasse a estar casada com o tal do marido da outra, e você passasse a estar no emprego da outra, ou você passasse a estar na casa da outra, ou com a família da outra, ou o que seja, perceba bem, você ainda seria você. E os problemas não seriam resolvidos por isso, por quê? Porque essas coisas desse mundo não foram criadas para resolver esses problemas e para satisfazer o seu coração. Não é um emprego, não é uma casa, não é um marido, não é um filho, não é uma viagem em Bahamas. Porque nada disso vai satisfazer de maneira última o seu coração. Não vai. Pode parecer que sim, mas não vai. E você permite-se, então, buscar sempre o prazer naquilo que você tem.
que você não tem. Talvez um texto que confronte bem essa questão está no Salmo 23. Eu queria fazer a leitura só do primeiro verso. Vocês lembram? O Salmo 23 diz o que, gente? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Veja que isso não é uma profecia. Não é uma profecia do tipo assim, uma vez que o Senhor é meu pastor, então, no futuro, as coisas não vão me faltar. Não é bem isso. A ideia é que se de fato é o Senhor que é o meu pastor, e Ele é, então, esse pastor maravilhoso, esse pastor que cuida, que conhece as minhas necessidades, Ele fará com que nada me falte. É uma declaração a respeito do caráter de Deus. O primeiro verso do Salmo 23 tem muito mais a ver com Deus do que com cada um de nós. Ele não é um chamado para que nós sejamos satisfeitos com Deus, mas é a consideração profunda de que, de fato, se Deus é Deus e se Ele é o pastor da nossa alma, então nós temos satisfação com Ele. Ele nos satisfaz. E qual o problema, portanto, da cobiça? É considerar que isso não é verdade. É não acreditar nisso. É entender que nós estamos sendo guiados não por esse pastor amado, mas por outra coisa. E talvez essa outra coisa não entenda bem da sua circunstância e da sua situação. E por isso você precisa desejar mais. E desejar aquilo que você não só não tem, como aquilo que os outros têm. E você encontra neles a verdadeira alegria. Talvez algumas perguntas que podem ajudar você, minha irmã, a pensar sobre isso. E pensando até na propaganda que eu acabei de mencionar. O quanto que você estaria disposta a fazer diante daquilo que você tem cobiçado? Como eu disse, esses 4 estágios: o desejo espontâneo, a alimentação do desejo, o fazer planos, a premeditação e o realizar os desejos pecaminosos em ato. Atos diversos. Atos, muitas vezes, que são escondidos, atos que são, às vezes, expostos. Você estaria, por exemplo, disposta a machucar alguém? Você estaria? Hoje eu estava conversando com um amigo, ele estava me contando uma história que eu achei absurda. Vocês vão achar também. Ele disse que uma vez ele estava numa loja de telefonia dessas, né, trocando o chip do celular dele. E aí o atendente chamou a próxima pessoa que estava a prioridade. E era uma mulher grávida, uma barriga grande e tal, sentou. De repente veio um homem irado de trás assim, disse: "Você não pode estar na minha frente. Sai daí que é meu lugar." Ela disse que deu um soco no cara, foi uma confusão danada. E a mulher agradeceu, até o atendente agradeceu. Mas o ponto é, o quanto que você está disposto a conseguir os seus desejos. Aquele homem estava disposto a agredir uma grávida. Mas às vezes nós estamos dispostas a agredir nosso marido. Às vezes nós estamos dispostas a agredir amigas, amigos. Às vezes nós estamos dispostas a agredir a Deus. A Deus. O quanto que nós estamos dispostas para fazer alguma coisa. O quanto que você está disposta para renunciar os seus planos no benefício do reino de Deus? Essa é uma boa pergunta também. Os seus planos. Aqueles que só você conhece. O quanto que você está disposta a colocá-los em perspectiva diante da vontade de Deus. E uma outra pergunta boa, essa
vale a pena pensar. Quanto tempo você gasta reclamando do que tem? Quanto tempo? Pense no seu dia. Mas não pense somente numa questão do que você fala para o seu marido ou coisa do tipo, mas pense em você, no seu coração, olhando para as coisas à sua volta. A insatisfação produzida a partir desse desejo cobiçoso, idolátrico pelo pecado. Perceba, portanto, que ter uma casa não é pecado, ter um marido não é pecado, ter um emprego não é pecado. O pecado está em permitir-se levar essas coisas que você não tem, ou que não são como você gostaria que fosse, a um ponto em que você não mais vive mediante a vontade de Deus, para viver em função de obter essas coisas, ou de pelo menos restaurar essas coisas, para que finalmente você encontre a felicidade, para que finalmente você encontre a paz. Ah não, se eu conseguir isso, com certeza. E aí está o desejo, a cobiça daquilo que não é seu, que é do outro, a inveja, que vai se avolumando no seu coração. Qual o grande contraste bíblico para não cobiçarás? É o contentamento. O contentamento é o antídoto contra esse pecado. E a Escritura, ela é tão maravilhosa, Deus é tão maravilhoso, que Ele apenas não diz assim, não faça isso. Ele sempre acompanha o não faça por agora faça. Sempre vai ter algo para pôr no lugar. Então, o que é que nós temos que colocar no lugar da insatisfação, da cobiça, dos desejos pecaminosos, por aquilo que os outros têm e nós não temos, e essa insatisfação, essa amargura? Contentamento. Eu queria que você abrisse mais uma vez a Bíblia em Hebreus, capítulo 13, versículos 5 e 6. Hebreus 13, 5 e 6. O autor então fala o seguinte: que a vida de vocês seja isenta de avareza. Contentem-se com as coisas que vocês têm, porque Deus disse, de maneira alguma deixarei você, nunca, jamais o abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente, o Senhor é meu auxílio, não temerei. O que é que alguém pode me fazer? Veja o segredo. Veja o segredo. O problema da cobiça, o problema desse desejo desenfreado pelos outros, pelas coisas dos outros, pela vida dos outros, pela história dos outros, é uma desconsideração profunda pelo próprio Deus. O problema é que sua mente está cheia dos outros e vazia de Deus. E vazia da vontade de Deus, dos planos de Deus. E o chamado ao contentamento é um chamado à confiança no Senhor e nos seus planos. A sabermos que realmente, se o Senhor não te deu uma viagem para Bahamas, se alegre com a viagem para a praia de Olinda. Tem que melhorar um pouquinho, né? João Pessoa, para dar uma, né? Porque talvez, minha irmã, veja só, porque talvez nos planos de Deus, tem ali uma pessoa que você vai encontrar da época da sua escola, e está exatamente ali, precisando da palavra de Deus para você, ali naquela praia de Olinda mesmo, minha gente. Vocês estão entendendo? Porque os planos de Deus são muito maiores que os nossos. Enquanto você está pensando apenas em curtir a criação, Deus está pensando em algo muito maior. E aí que está a nossa pequenez diante da maravilha que Ele é.
E a gente confiar nisso, confiar e entender que mesmo que a gente não entenda, nós confiamos, porque confiança envolve isso. Confiança envolve, muitas vezes, não ter uma boa justificativa, não é mesmo? A gente trabalhar confiança envolve a ideia de que eu falo e você confia, mesmo que você não tenha todas as evidências naquele momento. Afinal de contas, se você tem todas as evidências, você não está confiando em mim, está confiando em você mesma e nas evidências que você conseguiu coletar. Mas o confiar no Senhor, muitas vezes, portanto, a fé em Deus, envolve, muitas vezes, não compreender todos os seus planos, não compreender as minúcias da nossa história. Uma das músicas mais bonitas que eu acho do Estênio Márcios, não sei quantos conhecem aqui o Estênio Márcios, é a Tapeceiro, que é uma música belíssima que ele fez com base no livro da Edith Schaefer, esposa do Francis Schaeffer, chamada Tapestry, não é isso? Que é um livro contando um pouco da história deles dois, né? E da nossa história, dentro dessa história maior, que é a história da redenção. E por que tapeçaria? Os Schaeffers, eles tinham uma tapeçaria muito bonita, que eles tinham na casa deles. Acho que eles tinham ganhado de alguém. E vocês sabem que as tapeçarias lá as árabes, né, aquelas regiões mais do Oriente Médio, elas são as mais famosas, caríssimas, valores assim absurdos. E são verdadeiros quadros produzidos a partir de fio, né, um fio não sei nem qual é de linha que se faz lá. Mas são coisas belíssimas e que você percebe assim a delicadeza daquela produção artística. Mas se você virasse a tapeçaria, você ia ver um monte de pontos, cheio de cores, algumas mais escuras, outras mais claras, mas aquilo ali não faz sentido nenhum. Olhando para aquilo ali, você simplesmente não pode ser compreendido alguma coisa. E o Estênio Márcios, ele fala assim, se você olhar direito, aí sim você vai conseguir entender. E como é que a gente vai olhar direito para a nossa vida como uma tapeçaria? É que muitas vezes nós estamos muito focados naqueles pontos de cores mais escuras, de forma do jeito virado da tapeçaria, do contrário. E a gente olha aquelas cores mais densas, escuras, aqueles momentos de dores, de sofrimento, a gente está muito focado naquilo ali. E o convite para o contentamento e para a confiança nos planos do Senhor é dar uns passos para trás e poder olhar para o quadro por inteiro da forma correta. Um exercício que vai te ajudar a desenvolver isso, sem dúvida alguma, instruído pelo apóstolo Paulo aos Filipenses, é oração de gratidão. Ações de graças. Ao invés de você gastar tempo do seu coração, cobiçando no Instagram, cobiçando no Facebook, cobiçando na televisão, ou sei lá o quê, que tal se você estivesse agradecendo em oração? Se colocando diante de Deus, colocando suas lágrimas, e dizendo, Senhor, está doendo, mas eu te agradeço. Está doendo, mas eu te agradeço. Nós não conhecemos o final da nossa história por inteiro, mas a gente sabe alguma coisa, o suficiente para saber que aquele que começou a boa obra, aquele que está guiando a nossa história, a nossa vida, há de completá-la de forma perfeita, plena. Minhas irmãs, nós somos chamados hoje para olhar para o grande Evangelho, e aí eu quero encerrar pensando nisso. Por que confiar no Senhor vale a pena? Por que confiar no Senhor é de fato a solução contra a cobiça? É porque Ele entregou o seu próprio Filho por mim e por você. Você que é pecadora, você que Ele conhece todo o seu coração e sabe dos seus desejos. Assim mesmo, Ele enviou seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz.
E com tamanho evangelho, com tamanho amor, você pode questionar aquele que está guiando sua história? Você pode questionar diante da beleza do evangelho e ao mesmo tempo pensar que será que você tem condições realmente de saber o que você precisa? Não. Porque o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Nós somos chamados hoje, pela palavra de Deus, ao contentamento profundo, não apenas como uma estratégia, mas o contentamento como uma certeza, uma confiança, uma convicção do Senhor, dos planos de Deus. Isso não é fácil. Não é fácil porque talvez você esteja passando por uma situação muito difícil na sua vida, na sua história. Talvez seja uma situação relacionada à sua saúde, talvez relacionada ao seu casamento, talvez relacionada ao seu emprego, talvez à falta dele, talvez seja relacionado a questões familiares para além das questões do casamento. São os filhos muitas vezes fora da igreja, e o coração arrebentado. E o convite que Deus nos faz hoje, o chamado que Deus nos dá hoje, ei, confie no seu pastor. Não sou eu não, é Ele. Confie no seu pastor. E a ovelha que confia no pastor, essa sim tem alegria. Essa sim encontra paz. Ei, confie no seu pastor. Vamos orar. Obrigado, Pai, por esse tempo aqui de reflexão, de meditação na Tua palavra. Obrigado porque o Senhor é o bom pastor. Porque o Senhor é o Pai que cuida. É o Pai que dá o amparo necessário. Que dá-nos o coração que confia em Ti, para que possamos viver nesse mundo cheio de cobiças, cheio de desejos errados, com pessoas que estão focando a sua vida em rebeldia a Ti, em desobediência, Senhor, à Tua palavra. Mas a minha oração por essas irmãs nessa tarde é que o seu coração, seus corações estejam diante de Ti com confiança, sabendo que o Senhor, como bom pastor, jamais falha, nada faltará. O Senhor que enviou o Teu Filho Jesus Cristo e que de forma tão maravilhosa nos salvou, nos redimiu, e por isso temos a condição de reconhecer a Tua vontade como perfeita, como agradável. Ó Senhor, essa vontade maravilhosa que o Senhor nos presenteou nessa história que todos nós participamos. Que o Senhor abençoe o resto dessa programação e nos dê a condição, Pai, de contentar-nos com a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito obrigado, minhas irmãs. A gente agradece a honra, na presença do pastor, mas fica aqui ainda. Ah, é? Fica aqui ainda, não tem problema não. Porque hoje a gente pode fazer todas as perguntas que quiser, porque é sempre assim. Se eu não souber responder, a palestrante sempre fala assim, se eu não souber responder, eu passo para o pastor. Mas hoje quem está aqui é o pastor. Para responder, eu vou ter que consultar os universitários. Agradecer, né, a presença do pastor Ronaldo aqui com a gente, foi uma bênção, realmente. E aí a gente sempre abre, não sei se o pastor sabia disso, né? Foi pego de surpresa, mas não tem problema, pode pegar o pastor de surpresa. A gente abre para um momento de tanto perguntas, ou se alguém quiser fazer alguma consideração, é um momentinho bem nosso esse. Então, se alguém quiser perguntar, se quiser comentar alguma coisa, agora é a hora. Tem ali uma irmã. Como é teu nome? Rebeca, tu quer usar o microfone? Fica à vontade, dá para ouvir.
Essa canção do projeto é muito boa, eu gosto bastante dela. Eu tinha ela em mente, não citei, mas eu estava com ela em mente também, porque eles fazem uma boa interpretação do texto. A questão do ego, o que é o ego, gente? O ego somos nós, né? É o nosso eu interior. E muitas vezes nós significamos a cada um de nós a partir de algum tipo de perspectiva, de algum tipo de parâmetro. E o Tim Keller trabalha o problema de você fazer isso a partir dos outros, né? E quanto isso é impossível de acontecer. Então imagine que a partir de hoje, a sua finalidade da vida fosse agradar os outros. Quando que você conseguiria fazer isso? Nunca. Por isso que é idolatria. É uma insatisfação profunda, porque as pessoas nunca se agradarão completamente de você. Então, isso é um problema, né? A gente muitas vezes fica entristecido. Mas fulaninha falou mal de mim, ou fulaninha falou um negócio que não era verdade contra mim. Não acredito, eu fiz tão bem a ela, agora ela está assim. E você é destruída. Veja, não é que isso não é um motivo para entristecer, mas muitas vezes você destrói, porque havia uma expectativa da sua parte que se você cultivasse alguma coisa, aquela pessoa estaria realmente agradada a seu respeito. Então, de fato, a cobiça, ela é um dos instrumentos que podem ser utilizados para desenvolver o problema de agradar aos outros. É um dos instrumentos, porque na verdade a cobiça pode servir para agradar a si mesmo, agradar os outros. Inclusive, nós somos chamados para desejar agradar a Deus. A cobiça é o desejo pecaminoso, mas tem o desejo puro, o desejo santo. E portanto, a cobiça, ela é direcionada, e por isso que mesmo o desejo espontâneo, né, ele é pecado, e a gente precisa mortificá-lo. Por quê? Aquele desejo nasce no nosso coração, não é do nada. Não é do nada. Ele é desejo porque há em nós um entendimento de que aquilo ali é bom. Por isso é desejo. Porque dificilmente alguém desejaria algo ruim para si mesmo. É basicamente impossível. Mesmo alguém que tenta contra a sua própria vida, né, no alto do seu sofrimento, tenta se matar. Mesmo assim, essa pessoa está tentando fazer o quê? Alguma coisa que ela pensa ser o melhor para ela. Que naquela ocasião é tirar a sua própria vida. É uma tolice? É. Mas ainda assim, é uma tentativa de fazer um bem para si. Então, nesse sentido, é claro que nós somos, portanto, chamados a mortificar esses desejos. Mesmo aqueles que venham sem que nós tenhamos mesmo premeditados eles. Por que eu estou insistindo nisso? Recentemente houve uma discussão muito acalorada, e ainda está rolando, lá na Igreja Presbiteriana da América, é uma denominação presbiteriana. Os Estados Unidos tem várias denominações presbiterianas, tá? Assim como aqui no Brasil também. Aqui tem IPB, tem IPI, tem IPU, tem Igreja Presbiteriana Renovada, tem conservadora, fundamentalista. São várias igrejas presbiterianas dentro do Brasil. Nos Estados Unidos também, tem várias. Uma delas chama-se PCA, que é, inclusive, a igreja do Keller, do Tim Keller, que é autor do livro Ego Transformado. E houve uma discussão muito grande recentemente, exatamente por causa do problema do desejo, onde algumas pessoas estavam entendendo que pessoas poderiam receber, por exemplo, o cargo de pastor, né, serem presbíteros, diáconos ou pastores, mesmo que tivessem desejos homossexuais. E o ponto da discussão é, tem desejo, mas a pessoa não age. Então ela tem desejo, mas não age. E o que um outro lado estava questionando é dizendo assim, não, o desejo também é pecado. Então essa pessoa, ela também tem que mortificar o desejo dela, ela tem que lutar contra o próprio desejo, porque se há desejo, há o entendimento que aquilo ali de alguma forma é bom, é prazeroso e que, portanto, precisa ser mortificado. Então todos nós temos desejos profundos do coração e que precisam ser mortificados todos os dias. A palavra de Deus nos chama a mortificar. E como é que vai mortificar? É não alimentando, é nos contentando, é realmente buscando uma satisfação em Deus em relação às insatisfações. Então,
ajudei um pouco mais nessa questão. Então, são essas coisas que a gente precisa pensar. Alguém mais? Aqui na frente. Uhum. Uhum. Isso, isso. É, isso. Perfeito. Uma coisa que eu não falei, mas que a irmã me lembra agora, diga, termine. Uhum. Uhum. Sim. Isso. Uhum. É. Exato. Que bênção. Uma coisa interessante a gente lembrar é que, de fato, apesar do não cobiçarás ser o 10º mandamento, ele poderia ser o primeiro. Por quê? Porque eu crio outros deuses quando cobiço coisas que não agradam a Deus. Eu uso o nome de Deus em vão quando eu não... Eu estou pulando não faz parte mais. Eu desonro a religião de Deus revelada pela sua palavra quando eu cobiço coisas que vão também contra a sua palavra. Eu desonro o nome do Senhor quando eu cobiço. Eu deixo de guardar o dia do Senhor, de descansar no Senhor, também quando o meu coração está cheio de cobiça das coisas que não me pertencem, que eu quero ganhá-las de todo jeito, vencê-las, e portanto eu passo por cima disso, e assim vai honrar os pais e mães e etc. Então, a cobiça é como se fosse de fato a sede, a sede no sentido de o lugar onde nasce todos os pecados, e é o desejar aquilo que é contra Deus. E portanto, a cobiça, ela pode se mostrar de muitas formas. Pode desejar ou pode extrair para si, puxar para si muitas coisas. Por isso, todos esses pecados que podem ser revelados a partir da cobiça. Perfeito. Muito obrigado. Lá atrás que não está ouvindo. Tu quer falar mais alto? É que o problema, vou lhe dizer o que é. Você fala para cá e aí elas não conseguem pegar o resto. Então, o melhor é o microfone. Elas não vão conseguir te entender falando, a não ser que você se levante e fale para cá. Jesus falava de frente para o mar, né? Para pegar... então perceba isso aqui. Uhum. Pois é. Uhum. Uhum. É bem complexo isso aí.
Aham. Pá. Peraí, me ajude. Vá. Diga. Com Salomão. Certo. Vamos lá. Rapaz, não me contrataram para isso, não. Tranquilo, não, tranquilo. Sem problema. Vamos lá. O problema de Eva. É bem interessante aquela questão de Eva, de fato, porque eles detinham conhecimento do bem e do mal a partir de Deus, né? Deus dizia o que era bom e eles conheciam a partir de Deus o que era bom e, obviamente, o que é mal, o contrário, né? E, portanto, desenvolviam desejos disso. Mas Deus, de fato, criou o homem e a mulher com uma capacidade que eles poderiam desejar o mal, mesmo antes do pecado. E foi isso que deu origem ao pecado, que é exatamente o que o texto nos fala. Dá minha Bíblia aqui, por favor. Quando ela olha e cobiça a árvore, né, o fruto, ela diz assim no versículo 6 do capítulo 3, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, então ela boa é uma questão ética, né? Ela é boa para se comer, em que sentido? Por que ela viu que a árvore era boa para se comer, se Deus havia dito que não era bom? Agradável aos olhos, veja como a cobiça estava agora de forma ainda mais alimentada, ela estava sentindo prazer em olhar para algo que era pecado. E desejável para dar entendimento. Então, o entendimento de Deus não era mais suficiente, mas agora eles iriam buscar compreensão a partir de si mesmos, né? Então, veja que tudo isso tem a ver com desejo. Ela ainda não tinha agido, porque de fato já havia pecado aqui. Porque o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal não era nada, assim, a Bíblia não fala qual era o fruto, se era uma jaca, se era um frutapão, o que era, mas o ponto não é o fruto, o ponto é a ordem. Ela desejou desobedecer a Deus e desobedeceu. E o seu marido também, e foi através dele que nós todos caímos. Então, veja que há sim a cobiça que nasce para que esse pecado possa vir. E veja como que essa cobiça já é pecado. Ela já estava pecando e, consequentemente, seu marido. Exatamente. O capítulo 1 vai falar exatamente essa mesma descrição aqui do desejo para que nasça o pecado, considerando esse desejo já como um pecado, porque é o desejo, a palavra lá que é epitomia, que é um desejo desenfreado, é uma cobiça mesmo. Então, o coração cobiçoso que vai... Então, eles não tinham o pecado, mas tinham a capacidade de desejar o pecado. Adão tinha essa capacidade, Eva tinha essa capacidade que Deus deu. Deus tinha esses planos aí, né? Então, nós cremos que na soberania de Deus, essa história que Ele realmente havia escrito, inclusive fazendo com que o homem e a mulher tivessem a capacidade de desejar o pecado. Tanto desejaram que fizeram. Se tivessem sido criados sem esse desejo, não teriam feito. Mas não foi assim que Deus fez, não foi assim que Ele quis. Então, essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é a respeito de nós levarmos as pessoas a cobiçar, né? De fato, né, é só um problema. Eu sempre acho engraçado aqueles pastores convidados que fazem assim: meus irmãos, eu estou aqui, agradeço aqui pela oportunidade, estou com minha família, minha esposa, que é a mais bonita de todo
toda a igreja, que todo o plenário. Eu fico pensando, se um irmãozinho disser assim, é verdade, o que acontece, né? Não imaginou isso? Então tem umas coisas assim que eu acho que falta um pouquinho de sabedoria, né? Mas isso é bem comum de acontecer. Eu nunca fiz não, graças a Deus. Não que minha esposa não seja linda e maravilhosa, mas eu não preciso ficar dizendo isso para os outros, né? Eu digo para ela que é melhor. Mas assim, realmente existe, a rede social, ela é um problema, né? Ela tem seu caráter de comunicar as coisas, da gente de poder compartilhar coisas boas que acontecem conosco, mas com certeza ela também é um meio de abrir fronteiras para a cobiça. Eu conheço um monte de homem, um monte de mulher que já conversou comigo, falando que o Instagram é uma janelinha para a cobiça sexual. Uma janelinha não, é um janelão. Então, por quê? Porque é um ambiente aleatório, o algoritmo, ele manda para você um monte de coisa absurda, que de fato isso vai trazer problemas. Então, a gente tem que saber muito bem como usar essa rede social, tanto em nós, no sentido que você está colocando assim, e a nossa responsabilidade para com o próximo, né? Então, eu preciso ter responsabilidade, com certeza. Tem os perigos da gente colocar responsabilidade demais. Então, desde que eu estava vendo as crianças, como foi a história? Chloe está fazendo alguma coisa, aí Samantha, ela está fazendo não sei o quê, e não queria... Eu não lembro agora a história, mas eu lembro que a Drica fez. Parece um homem, quando está falando assim, que a irmãzinha está lá com a roupa curta, ele diz, pai, é um absurdo, a mulher com a roupa curta e tal, e eu, veja só, não consigo nem parar de olhar, né? Então você, não foi um negócio desse? Foi sim, pronto. Tem história lá que levou a gente a pensar isso. E qual o problema? É que, de fato, a irmãzinha não precisava ter vindo com aquela roupa. Mas o cara não tem responsabilidade, não é? Claro que tem. Claro que tem. E isso entra, inclusive, naquela discussão maior de uma sociedade, né? A mulher pode andar pelada na rua, que ela não é responsável pelo estupro. E é verdade, ela não é, não. Isso é verdade. Agora, ela tem de entender que ela se submete a problemas por causa do pecado e levar pessoas a cobiçarem a partir do que ela está fazendo. Ela vai dar conta do que vai acontecer? Ela está disposta a dar conta disso? Então, tem essas questões. Então, eu estou trazendo essa situação porque ela é bem gráfica, né? Ela é fácil da gente compreender. Mas existem muitas outras, como a viagem para Bahamas, né? Então, precisa apostar, né? Hã? Outro nome, né? Racionaliza, né? A gente racionaliza, cria outras coisas. Aham, Isso é uma boa coisa. Então, é claro, a gente não vai ter controle no coração dos outros. A gente tem que tomar cuidado. Então, o cuidado é dos dois lados. Tem que ter um equilíbrio. Tem coisas que você vai fazer que não são pecado e que vai produzir cobiça nos outros mesmo, né, inevitavelmente, por causa do pecado dele, né, não do seu. Mas existem cuidados que a gente pode ter. Comedidamente, para não mentir muito. Que aí já é outro mandamento que vai ser quebrado. Tem uma terceira, que eu nem lembro mais qual é a terceira mesmo. Salomão. A história de Salomão ela é muito interessante. De fato, Deus diz a Davi que ele não vai fazer a casa de Deus, o templo, e que o seu filho fará. Ele se refere a Salomão, mas se refere a Cristo também, porque aquilo é uma promessa messiânica. E Salomão,
realmente fez o templo do Senhor, mas ele fez vários outros templos para as suas mulheres. E o texto parece mostrar que os templos das mulheres de Salomão eram mais suntuosos do que o próprio templo do Senhor. Então, isso mostra de fato que ele deixou-se levar pelos enganos. Veja, um homem mais sábio deixou-se levar pelos enganos das muitas mulheres que ele tomou para si. Moisés, a respeito da lei do Senhor, tem, eu não sei se é em Levítico ou em Números, diz assim: quando um rei estiver reinando, tome cuidado com as mulheres que ele tomará para si, porque tomando mulheres, ele será levado pelos deuses dessas mulheres. Então, Deus, né, revela a Moisés ali quase que uma profecia do que iria acontecer com Salomão. E com todos os outros reis, você tem Acabe com Jezabel. Veja o que aconteceu ali. E já no tempo de Salomão, você tem a adoração, por exemplo, a Moloque, né, que é um daqueles deuses que a gente diz assim: meu irmão, como é que a galera levava seus filhos pequenos para serem queimados vivos em adoração? E o povo de Israel fazia isso. Então, sim. Agora, ao mesmo tempo, a gente precisa considerar, e a Bíblia deixa isso de uma forma muito bonita, que os homens falhos, levados por Deus, fizeram coisas grandes. Não por causa deles, mas por causa de Deus. Isso é uma ênfase bíblica. Desde, por exemplo, dos heróis em Juízes, desde os grandes personagens que a gente... Por quê? Diferente do que muita gente faz, e isso é um problema, por exemplo, a gente conversava muito isso com a escola dominical para as crianças, né? Eu me cria. Eu dizia assim: olha, cuidado quando você for falar sobre os heróis da Bíblia para as crianças. Porque a gente tem uma tendência a dizer assim: agora vai e faça como Daniel. Agora vai e faça como Salomão. Eu quero pedir sabedoria que nem Salomão. Mas não é esse o ponto do texto. É mostrar que mesmo esses homens falhos foram usados por Deus. E nós, falhos, podemos ser usados por Deus. Esse é o ponto. E é Deus quem nos usa, né? Então, Davi, com a funda, ele não tinha capacidades sobrenaturais, mas Deus usou aquele momento para mostrar a sua glória e provar que Ele é o Deus dos exércitos. Mas Ele que é o Deus dos exércitos, não é Davi. Então, esse é um aspecto que a gente precisa considerar. E confiar no que está escrito, não por causa de Salomão, não por causa de Davi, mas por causa de Deus. Esse é o ponto, é Deus quem está falando conosco. Acho que está bom já, né? A gente já Obrigado. pode liberar o pastor. Agradeço. Ano que vem a gente convida o pastor de novo. Mas obrigado, minhas irmãs, foi uma bênção. Obrigada, pastor.